Rodrigo Prando com a gente, trazendo suas análises, reflexões. Rodrigo, seja muito bem-vindo, sempre quando pode, atendendo aqui a programação da Jovem Pan. Conheço o Rodrigo já há muitos anos, sempre ajudando os telespectadores a compreenderem a política brasileira, que não é nada fácil, né, Rodrigo? Mas, enfim, primeiramente, queria ouvir suas impressões para as vitórias já esperadas, né, de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, mas muita expectativa sobre como eles vão administrar esse amplo apoio que receberam durante a campanha para a presidência das duas casas, e partidos tão distintos, né, com objetivos tão diferentes e que defendem pautas tão antagônicas. Olha, Daniel, é um prazer novamente aqui estar contigo, tá? Espero que todos estejam bem no estúdio, aqueles que nos acompanham. Bom, você coloca um aspecto importante, fundamental. Os dois chegam referendados, tanto pela oposição quanto pela situação, não é? Então, não há nenhuma novidade, eu até dizia mais cedo, antes dos resultados, que esta eleição seria jogo jogado, ou seja, já estava certo, né, a eleição de Alcolumbre, que volta a presidir o Senado, não é? E voltando à presidência do Senado, mostra que quando foi presidente e deixou de ser presidente, ele não perdeu poder e influência. E agora a gente tem a novidade, que é o Hugo Motta, mas também referendado pelo agora ex-presidente Arthur Lira, né? Hugo Motta, e aí as pessoas foram pesquisar, é de uma família cuja dinastia política data do século XVIII no Brasil. Então você imagina, é de uma tradição muito forte na sua região e chega com muito apoio. E aos 35 anos de idade, é o mais jovem presidente da Câmara dos Deputados. A pergunta: como conciliarão este amplo apoio? Conciliarão da mesma maneira que fizeram para conciliar a conquista dos votos, com muito diálogo e sempre pensando nas relações que existem entre executivo e legislativo, buscando, obviamente, os interesses de seus pares, senadores e deputados. E a grande questão vai ser como o governo Lula será avaliado na sua popularidade e, mais do que isso, como os dois atuarão, porque a gente sabe que as posições de presidência nas duas casas, quando nós falamos do Congresso Nacional, estamos falando do Senado da República, mas também da Câmara dos Deputados. A presidência dessas duas casas tem uma prerrogativa fundamental, que é a força que tem o presidente de controlar a agenda de votações. Então isso é fundamental, porque tendo boas relações com o governo, os projetos de lei podem ser acelerados, e tendo uma relação conflituosa ou difícil, eles podem ser estacionados ou até mesmo não submetidos ao plenário. E lembrando sempre que há uma prerrogativa que sempre é uma pedra no sapato de todo presidente, que é a prerrogativa do processo de impeachment ser admitido pelo presidente da Câmara, entre outras coisas. Mas aí eu devolvo para você para a gente conversar um pouquinho mais. É isso, Rodrigo Prando, professor de Ciências Políticas do Mackenzie, conversando ao vivo com a gente. Os nossos comentaristas também vão participar dessa conversa. O Acácio Miranda fará a próxima pergunta. Com você, Acácio. Professor, boa noite. Muitos comentaristas falaram sobre um eventual segundo turno das eleições do dia de hoje que estaria relacionado à reforma ministerial. No entendimento do senhor, essa reforma terá um viés mais técnico? O governo buscará acertar o prumo em termos econômicos, em termos de ajustes da máquina, ou será uma reforma mais política? E já pegando um gancho, no seu entendimento, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira serão ministros ou não há essa tendência? Acácio, boa noite, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo final. Rodrigo Pacheco já deixou claro que pretende disputar o governo das Minas Gerais e parece que isso há muito está acordado com o presidente Lula, que provavelmente o apoiará, tá? Então, me parece que está muito claro essa trajetória de Pacheco. Arthur Lira é alguém que não se pode negar, termina o seu mandato e provavelmente foi, na nova república, um dos presidentes da Câmara mais poderosos. Muita gente o comparou a Eduardo Cunha, mas Lira teve mais poder ainda porque manejou o orçamento como poucos tiveram a possibilidade de fazer. Então existe, provavelmente, uma intenção de membros do governo Lula de ter Arthur Lira
dentro de um ministério para não tê-lo como adversário, como um inimigo na política. Agora, existe também a grande questão que é se o Arthur Lira, saindo dos holofotes da presidência da Câmara, quer um ministério e querendo se ele vai ter o apoio do partido. Por exemplo, o presidente de seu partido já deixou claro que por ele Lira não estaria no ministério, mas não depende de Ciro Nogueira, do presidente Ciro Nogueira, e sim de uma decisão de Arthur Lira. Eu entendo, agora para a primeira parte de sua pergunta, que todas as vezes que nós falamos de secretariado do município, das secretarias, né, no governo do estado ou dos ministérios, que cada um dos líderes, prefeitos, governadores e presidentes da República tem que lidar com uma relação bastante próxima entre competência técnica, conhecimento, proatividade dos seus ministros, no caso do presidente da República, mas também a composição política. E aí tem um ponto que você sabe tão bem quanto eu, e quem nos acompanha aqui também deve saber disso, deve estar acompanhando o desdobramento da relação entre o Executivo e o Legislativo, que há uns anos atrás, Acácio, se um presidente da República ofertava um ministério, muitas vezes aquele partido que era contemplado com o ministro de seus quadros fechava a votação com o governo. Hoje isso já não existe. Pelo menos nos 2 primeiros anos deste mandato de Lula, desse terceiro mandato, cada pauta, cada tema, cada projeto tem sido negociado quase que voto a voto com cada um dos deputados. Então, é muito difícil você fazer indicações apenas políticas, mas na política, e a eleição da Câmara e do Senado hoje corrobora isso, você tem que negociar. A política existe para que os conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo, dentro das leis, das regras estabelecidas pela Constituição e também dentro das instituições. Então, é sempre uma dinâmica. Indicação política, acomodação política para ter governabilidade e competência técnica. A gente sempre espera que a competência técnica seja positiva, até porque o governo Lula prometeu entregas em 2025. O cenário político após as vitórias de Hugo Mota na Câmara Federal e Davi Alcolumbre no Senado. O próximo a fazer a pergunta é o Nelson Kobayashi. Você, Koba, rapidamente para encerrar. Professor, boa noite, um prazer te receber. A minha pergunta é será que a gente pode cravar que alguém ganha mais com essa nova composição, essa nova presidência nas casas? O governo ou a oposição? E se sim, quem é que ganha mais? O governo ou a oposição com esses novos presidentes? Nelson, boa noite, prazer estar aqui contigo. Bom, para também ser objetivo na resposta, eu acho que sim, que quem ganha mais nesse caso é o governo, né? Eu entendo pelas sinalizações que foram feitas, por exemplo, Davi Alcolumbre já ventilou e deixou claro que não tem a intenção, por exemplo, de pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, o que, de certa maneira, é um balde de água fria na ala bolsonarista. E, de certa maneira, o Hugo Mota deve ter um melhor trânsito com o PT do que teve o Arthur Lira. Aliás, até a própria coordenação política do presidente Lula tinha dificuldades de se encontrar e de estabelecer um diálogo mais profícuo com Lira. Então eu diria para você que a vitória dos dois, Alcolumbre e Mota, são vitórias que têm um apoio expressivo tanto da situação quanto da oposição, mas neste momento me parece que a situação é melhor para o governo. Agora, deixando bem claro, isso pode mudar, porque se o governo se deteriorar, se perder popularidade e falta de governabilidade, os políticos se assanham, começam a pular do barco e pressionar bastante o governo. Pois é, tem uma música que diz o seguinte: que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre, mas talvez possa durar alguns meses. Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, colaborando com a gente aqui nessa cobertura especial. Grande abraço, viu, professor? Volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan News. Daniel, um abraço para você, a Cássio, Nelson, quem nos acompanha, e para a equipe técnica que fica nos bastidores nos ajudando aqui com a parte de som e de imagem. Legal, muito obrigado pela gentileza, boa noite.